Que Jesus nos abençoe neste momento, iluminando e trazendo serenidade ao nosso coração. Que assim seja. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas 13:24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizado útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Se fosse possível voltar, pensam todos, com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na entretanto. Recuaram no instante o serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Explicam-nos os mensageiros da Boa Nova nessa incomparável obra que é estreita a porta da salvação, porque exige grandes esforços sobre si mesmo. Por outro lado, a larga é a porta da perdição, são as nossas más paixões que ainda trazemos enraigados ao nosso espírito milenar. Ninguém consegue o pleno domínio das más paixões em um repente, nem surge sublime de um instante para o outro. A evolução é um processo gradativo, embora possa ser acelerado normalmente pela vontade. Sem disciplinar-se, sem conter-se em seus impulsos como o orgulho, o ciúme, a gula, a inveja, a ira, entre outros tantos sentimentos e hábitos infelizes, não conseguiremos transpor a porta estreita. Ao longo de nossas vidas sucessivas, contraímos vícios, defeitos, más tendências que nos arrastam para o caminho do mal. Isto devido às nossas opções que derivam das nossas múltiplas experiências. A reencarnação surge assim com o objetivo de atingirmos a perfeição. Não é fácil mudar, adquirir hábitos positivos, alcançar a diferente compreensão da vida. As necessidades criadas por nós, muitas delas são supérfluas e fictícias, ajudando a repetir sistematicamente, encarnação após encarnação, os mesmos erros, conseguindo desta forma avançar espiritualmente muito lentamente. Então a reencarnação para a maioria de nós converte-se em círculo vicioso, repetindo os mesmos erros sem noção do significado real da vida sobre a Terra. Torna-se dessa forma importante a prática sistemática no bem, gestos de caridade, leva a que o espírito crie novos hábitos para que aos poucos nos libertemos do comodismo, da indiferença, da ociosidade e da prostração
em que há muitos séculos se encontra. Digamos que é uma luta pela maioridade espiritual a que o homem trava contra as suas inclinações infelizes. Luta essa que a vitória dependerá dos pequenos e reiterados esforços de cada dia, no propósito de sermos melhores hoje do que fomos ontem, e assim sucessivamente. Cada um de nós, na sua condição de aprendiz, na grande escala da vida, terá que identificar e cumprir os deveres de cada dia. Entender que a felicidade não vem de realizar fantasias e caprichos que refletem frequentemente o desejo de reviver hábitos de um passado que convém deixar para trás, em caráter definitivo. A porta estreita surge-nos como um roteiro de libertação, onde compete basicamente ser digno e bondoso, aplicando sempre uma vontade firme na realização deste projeto da vida. Não dispensemos, por isso, a grande oportunidade de evolução que nos está a ser dada pelo Pai Celestial, a reencarnação. Aproveitemos fazer de cada dia um novo começo, dando o nosso melhor, valorizando as dificuldades como bênçãos para o nosso crescimento espiritual. Demos graças a Jesus, nosso Mestre, porque nos guia na senda do bem. Que, de regresso à pátria espiritual, possamos dizer que soubemos viver no mundo a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé, de que Jesus deu o exemplo, ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz para todos.